Ezequiel 37 e Ezequiel 47. Nós já falamos um pouco sobre isso nessa manhã. Hoje nós estamos encerrando o mês que a gente está falando sobre o Espírito Santo. Que glória, que graça, né? Muito bem. Mês que vem nós vamos entrar com uma palavra de prosperidade. Não é uma mensagem triunfalista, tá? Não tenho nada contra a teologia triunfalista, mas nós vamos falar sobre a prosperidade dentro da Bíblia. Durante 30 dias nós vamos estar ministrando. Você tem no seu coração o desejo de ser próspero? Amém? E o que é prosperidade para você? Nós vamos falar sobre isso no próximo mês de julho. Amém? Muito bem. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 ao 10, nos diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram-se de pé, e era um grande exército. Diga amém. Vamos orar. Senhor, novamente estamos aqui na Tua presença, Senhor, na Tua casa, neste dia. Já estivemos aqui pela manhã, tivemos, Senhor, um dia tão agradável, um dia tão abençoado. Ó Deus, tivemos um mês, todo um mês, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a bondade do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, a força, a coragem, a ousadia, a intrepidez, a sagacitude do Espírito Santo. Nós falamos sobre a sua ternura, o seu consolo. Nós falamos sobre o seu poder, da maneira de possuir, de empoderar, ó Senhor, para que a Tua igreja saiba a necessidade da presença bendita do Espírito Santo nos nossos corações. E nesta noite, no dia de hoje, nós estamos encerrando
esta série de mensagens falando sobre o Espírito Santo, e nós queremos que o Senhor se estenda um pouco mais conosco nessa noite. Fala o coração da igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor com muita alegria. Graças a Deus. Recapitulando, vamos lá um pouquinho. Nós falamos esse mês sobre o Espírito Santo, o conselheiro, aquele que nos dá a diretriz, aquele que diz o que nós temos que fazer, o que nós não temos que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer, por que fazer. Sabe que o Espírito Santo manda na nossa vida, e Ele manda a gente fazer coisas que às vezes a gente acha que Ele está errado. Por exemplo, o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar numa cidade. É proibido pegar o Evangelho agora? Você já pensou? Lá no teu bairro, se você está cheio de amor por ele, cheio de paixão, orando pelo teu bairro, dizendo, eu vou ganhar esse bairro para Jesus. O Espírito Santo chega e diz para você, você não vai não. O que você ia dizer? Mas Paulo obedeceu e disse, sim Senhor. E foram para uma outra cidade. E depois de muitos anos, muito tempo depois, o Espírito Santo falou, agora você volta lá naquela cidade que você queria. Agora é a hora de você pregar lá. Estão entendendo? Às vezes aquilo que você acha ser muito certo para você, o Espírito Santo vai dizer, está errado, você não vai fazer. Aquele trabalho, aquela empresa, o casamento, tu está apaixonado, eu achei, é a pessoa que eu tanto orei. Você está enganado. O Espírito Santo pode dizer assim, não é não, é gelada, você não vai entrar aí porque esse casamento não é para você. E aí? Vai brigar contra o Espírito Santo? Estou falando um pouquinho sobre coisas que nós pregamos aqui, tá bom, gente? Só para a gente recapitular. Você entende que o Espírito Santo que te aconselha como fazer todas as coisas, sim ou não? E se você for comer alguma coisa, beber alguma coisa, vestir alguma coisa, usar alguma coisa, você pergunta para o Espírito Santo se você pode fazer ou não? Sim ou não? E você obedece o que Ele te manda fazer, ou você não quer saber a resposta? Você se comporta como um adolescente na fé, porque os adolescentes não querem ouvir os pais. Eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Mas não obedece. Ele nem quer ouvir. Vem cá, quero falar com você. Ih, não, depois nós se fala. Adolescentes é assim. Tem muitos adolescentes na fé, independente da idade, mas ele não quer ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é contra a voz dele. Por que muitos adolescentes fazem as coisas escondidas e erradas? Porque se ele perguntar para o pai e para a mãe, o pai e a mãe não deixa. Talvez por isso que você está fazendo muita coisa errada, porque você não pergunta para o Espírito Santo, ele vai dizer o não para você. Mas nós ministramos também sobre o Espírito Santo regenerador, renovador, restaurador. Nós falamos sobre o Espírito Santo empoderador, aquele que empodera a nossa vida, tira o medo, tira a vergonha, tira a timidez, né? Tira. O Espírito Santo empodera a nossa vida e a gente vai para cima, a gente acredita mesmo. Por quê? Agora a gente entende que nós somos revestidos de uma autoridade e a gente pode fazer coisas fantásticas, miraculosas, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Aí a gente já diz logo Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Nós falamos também a semana passada sobre o Espírito Santo possuidor. Possuídos
pelo Espírito Santo. Uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, ele detecta o pecado, ele sente o cheiro do pecado, ele diz: aqui não. Uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, ele detecta, ele sente o cheiro da injustiça, o cheiro da deslealdade, o cheiro da fofoca, o cheiro da malignidade, o cheiro do mal, e ele diz: aqui não. Por quê? Porque ele está possuído pelo Espírito Santo. Ele não ama mais a vida dele, ele ama mais o seu semelhante, o seu próximo, do que a ele mesmo. Ele abre mão da vida, da zona de conforto, ele abre mão da casa, ele abre mão dos seus prazeres, porque ele está possuidinho pelo Espírito Santo, e diz: eu vou fazer. Você já se sentiu possuído pelo Espírito Santo? Quantos aqui já se sentiram possuídos pelo Espírito Santo? Uma grande parte, é isso aí. Eu também já. Mas hoje nós queremos falar sobre o Espírito Santo da vida. O Espírito Santo que traz a vida ao morto. O Espírito Santo ressuscitador. Então esta palavra é uma imersão. Mergulhar no Espírito Santo, mergulhar nas águas. Amém, irmãos? Muito bem. Então até aqui eu estava fazendo uma introdução com vocês do que nós ministramos durante esse mês. Em pouquinhas palavras, nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Hoje nós voltamos lá para Ezequiel. Diga: Ezequiel. Bem forte: Ezequiel. Só para a galera não cochilar, né? Porque essa luzinha dá uma vontade de cochilar, é ou não é? Eu já estou vendo alguém fechando a persiana aí. Então, de vez em quando, nós vamos dar um grito aqui para você entrar comigo na palavra, tá bom? O Ezequiel, o profeta das visões. Diga: o profeta das visões. Vocês sabiam que na teologia cada profeta tem um apelido? Né? O Isaías é o profeta messiânico, o Jeremias é o profeta das lágrimas, e assim por diante. E o Ezequiel é o profeta das visões, porque o seu ministério é seguido de muitas visões. O vale de ossos secos é um deles, e é uma forma que Deus usou para representar como que estava vivendo a nação de Israel. Um vale de ossos secos. Imagina só, ele chega e Deus me mostrou, e eu vi aquele monte de ossos secos, tudo, um cemitério a céu aberto, aquela coisa horrível, aquela coisa estranha. E ele, nesse sonho, Deus chega diante deles e diz assim: esses ossos podem reviver? Ele devolve a pergunta: Senhor, só tu sabes, soberano, eu como? Profetiza sobre eles. Profetiza sobre eles. Eles vão viver, eu vou fazer eles viverem, e eu vou colocar carne sobre eles, eu vou colocar tendões e nervos sobre eles, eu vou colocar pele sobre eles, e eu vou colocar o meu espírito sobre eles, e eles vão viver, eles vão ter vida. E a Bíblia diz que o profeta Ezequiel profetizou conforme a palavra. Diga: conforme a palavra. Tudo que nós fizermos na orientação de Deus tem que ser conforme a palavra, a santa palavra de Deus. Não adianta a gente pegar método, a gente pegar uma estratégia, a gente pegar um modelo, a gente pegar uma onda e dizer: vou surfar nessa onda, se você não estiver embasado dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo ainda a nossa bússola, o nosso norte, o nosso guia, a nossa luz, a nossa orientação. Nós cantamos aqui: é lâmpada para os nossos pés. E o profeta diz: conforme a tua palavra eu profetizei. E aqueles ossos, ele diz que ouviu um barulho muito grande como um chocalho, e de repente
cada osso começou a procurar: onde é que está o meu joelho? Onde é que está a minha tíbia? Onde é que está o meu perônio? Cadê aquela costela? Onde é que está? Os ossos começaram a procurar os seus ossos. Começaram a se chegar no seu lugar. As coisas começaram a se encaixar no lugar, do jeito que Deus queria. Estão entendendo? Que quando Deus quer, as coisas se encaixam. Presta atenção, por mais impossível que pareça, por mais difícil que você imagina, quando Deus entra na tua vida e o Espírito Santo começa a trabalhar, as coisas começam a se encaixar de maneira certa. Cada osso no seu osso. Porque Ele está agindo conforme a palavra de Deus. Aleluia. E a palavra diz que agora não é mais um osso, não é mais uma perna, um braço, mas é um corpo. E Deus diz a Ezequiel: Ezequiel agora profetiza sobre o Espírito. Diga, clama, chame pelo Espírito. Sem Espírito não vai ter vida. Diga: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e gera vida. E a Bíblia diz que agora o Espírito vem de acordo com a oração do profeta, aquela voz profetizando. Ele não foi procurar um missionário, ele não foi procurar o pastor Luiz Carlos, ele não foi procurar um guru espiritual, ele não foi procurar um curandeiro. Ele começa a orar a Deus e dizer: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. E de repente a Bíblia diz que não é mais um homem, não é mais dois, não é mais 10, mas agora é um exército. E se está dizendo que é um exército, não está dizendo que é uma multidão, que é um aglomerado de pessoas, que é um grupo de pessoas, mas está dizendo que é uma turma, é um time, é uma equipe, capacitada e qualificada. Exército. Você já viu um exército de qualquer jeito? Vocês viram como é bonitinho, todo mundo de uniforme? Todo mundo dentro do azul, do verde, do amarelo, do vermelho. Começa a mostrar sincronismo, sintonia, organização, unidade. E sobretudo, capacitação. Um exército tem que ser capacitado. Ele passa por um tratamento, ele passa por um treinamento, seja físico, seja teórico, seja emocional. Ele passa por um teste de resistência. E a Bíblia diz que agora, depois, olha, era um exército enorme. Depois que eles receberam vida, aqueles ossos cadavéricos, não é mais um esqueleto, não é mais mas agora é um corpo revestido de autoridade, como que representa um grande exército. Abre aspas aqui. Eu vejo um grande exército, que antes eram os ossos secos. Eu posso ver um grande exército, que não está lutando contra a Síria, que não está lutando contra a Coreia do Norte, que não está lutando contra a Rússia. Eu vejo um exército que está lutando contra o inferno, contra Satanás, os seus demônios, os seus poderes. Eu vejo essa igreja como um grande exército. Aqui tem gente coroado para cada tipo de posição. Aqui tem gente com cada tipo de espada. Aqui tem gente com um tipo de arma que eu nunca vi e talvez eu nunca veja. Eu vejo pessoas aqui com a capacitação que o Espírito deu, que eu jamais vou conhecer, mas eu tenho certeza de uma coisa, que aqui tem um exército capacitado por Ele. Tem. Aleluia.
Por quê? Porque eu sei que você chora, eu sei que você tem dificuldades, eu sei que você passa por crises emocionais, eu sei que você tem problema no casamento, eu sei que você passa por problemas financeiros, eu sei que você tem dificuldades com a família, mas numa noite igual essa, você vestiu a tua camiseta, você pegou a sua bandeira, pegou o seu balão e veio aqui para dar glória a Deus, para dizer que Ele é o Todo-Poderoso e Ele te capacitou para isso. Sabe por quê? Porque você olha para trás e você diz: eu era osso seco. Eu era osso seco. Eu era um monte de ossos secos. Eu era. Agora não. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Deus fortaleceu as suas estruturas. Deus te capacitou. Deus pôs alegria no seu coração. Quando a profecia vai falar de tendões, vai falar de pele e de carnes. Tem muita coisa profética aqui. Nosso tempo não dá, eu ainda vou entrar um pouquinho na outra referência de 47. Tem muita coisa aqui. Deus mexeu com as suas estruturas emocionais. Deus mexeu com o seu coração. Deus tirou aquele espírito de morte que rondava você, que desacreditava em tudo e em todos, desacreditava na sociedade, desacreditava no país, vivia procurando fazer alguma coisa para ser feliz. Sabe que não é pecado tentar ser feliz? É do ser humano. Nós desencadeamos um desejo de ser feliz. O ser humano tem uma necessidade de ser feliz. Por isso Jesus profetiza no capítulo 17 do livro de João. Ele diz: Pai, eu oro para que eles recebam a plenitude da nossa alegria. Você acha que Jesus era triste? Imagina Jesus estivesse conosco hoje aqui. Ele estava com a bandeira nessa na mão, fazendo a maior festa. Se você está achando que Jesus era um cara todo emplumadinho, e que ele ia sentar e que ele ia ficar olhando para um e para outro, você está enganado. Talvez você vai se decepcionar quando você chegar no céu. Por que tantas crianças queriam estar em volta de Jesus? Por que tantas crianças invadiam a multidão e queriam chegar perto de Jesus? Você já viu criança chegar perto de uma pessoa carrancuda? Perto de uma pessoa fechada? Perto de uma pessoa sisuda? Claro que não. Criança gosta de quem é alegre, de quem dá carinho, de quem sorri, de quem abraça, de quem abre o rosto. Jesus era feliz. Ele diz: eu oro para que eles recebam a plenitude da nossa alegria. Porque tem gente que está com aparência boa, mas por dentro ele está morto, ele não tem alegria, ele não tem satisfação, ele não tem prazer. Ele vai encher a cara, ele vai se drogar, ele vai fazer alguma coisa para ver se desencadeia algum momento de alegria no seu coração. Ei, o Espírito Santo quer dar vida para você. Ele quer te fazer pleno de alegria. Ele quer juntar as coisas, Ele quer pôr as coisas em ordem na tua vida. Ele quer te dar uma cobertura espiritual, e Ele quer que você seja feliz, e que você faça parte do grande exército do Deus vivo. Amém até aqui? Vamos para Ezequiel 47. Na verdade era aqui que eu queria ter ministrado, mas eu não sei o porquê. Deus me levou em 37 também. 47. Do 1 ao 5. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o lado do lado do sul. O homem foi para o lado do leste com uma linha de medir a mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água e batia no tornozelo.
Ele mediu mais 500 e levou-me pela água e batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água e chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se pode atravessar andando. Diga amém. Diga águas profundas. Você já entrou em águas profundas? Quantos aqui tem medo de água? Levante a mão. Não sabe não, viu? Vamos para a beira do rio comigo que você aprende. Sabe que eu aprendi a nadar desse jeito? A gente morava numa cidade próxima de Jales e a gente andava 4 quilômetros para a gente nadar num corguinho, chamava Corgo do Arara. E a gente ia lá no Corgo do Arara. E eu era o mais bobão da turma. E aí os caras me empurrou, só para ver o que acontecia. Depois de eu beber quase 1 litro d'água, eu aprendi a mexer as pernas e mexer os braços. De lá para cá eu aprendi a nadar. Porque a gente tem medo de águas. Literalmente. As crianças não têm medo, por quê? Porque as crianças não têm juízo, né? Se você largar ele na praia, ele vai correndo até a onda, engolir ele, pronto, morreu, acabou. Então a gente tem que estar olhando criança. Ele vai correndo, ele se joga dentro da piscina, ele não sabe a fundura, ele não tem. Mas quando você passa a ter juízo, você sabe que se você cair lá dentro, você morre afogado. A praia, todo mundo já diz, cuidado, que a onda é traiçoeira. Se a onda te pegar, né? Ela dá uma marola em você, te dá um rodo lá, você toma um carro danado, talvez você morre, aí entra aquela água, aquela salinidade toda e pronto, é muito mais perigosa. Mas nós estamos falando aqui, Deus está usando uma ilustração linda, 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 para dizer que não dá, olha para mim, presta atenção, para dizer que não dá, pode trazer, Junei, que não dá para a gente estar, vai pedir de oração, tá, beleza, não dá para a gente viver com água no tornozelo. No reino de Deus, também não dá para a gente andar com água na canela. Ei, vamos caminhar mais, vamos medir mais 500 metros, vamos andar mais um pouco. Olha, já está no joelho. Pastor, eu vou ter que fazer isso também agora? Vai ter uma reunião agora, né? Eu vou ter que vir na oração de manhã também, pastor? Não, espera aí. Vamos andar mais 500 metros? Na cintura, pastor? Agora vai ser assim. Eu vou ter que me submeter também, pastor? Estou usando o ministério nosso, o modelo do nosso ministério para falar sobre isso. Pastor, eu vou ter que passar pelo discipulado também? Pastor, eu vou ter que me envolver com esse negócio de célula também? Vamos andar mais 500 metros. Quem sabe a hora que você chegar comigo lá e você não achar mais pé, você vai aprender a nadar. Aí você vai esquecer que tem cobrança. Aí você vai esquecer que tem regra. Sabe por quê? Ninguém vai precisar pedir nada. Você vai vir. Você vai enfrentar um demônio. Ele vai rir na tua cara. Sabe? Você vai encontrar com pessoas que estão se cortando, tentando suicídio. Você vai encontrar com pessoas que estão dizendo assim: acabou para mim, acabou, basta. Você vai encontrar com gente morrendo de fome. Você vai encontrar com pessoas de todo tipo.
Aí ninguém vai te pedir nada, você vai vir dizer: pastor, pelo amor de Deus, eu preciso de meia hora com o Senhor, eu preciso de meia hora com o Senhor. É o que mais tem acontecido nessa igreja. As pessoas começam a trabalhar, o Espírito Santo pega ele pela mão e ele vai afundando na água, ele vai afundando. Dali a pouco ele vem correndo: pastor, meia hora, pelo amor de Deus, eu preciso de um discipulado. Pastor, ora comigo, eu preciso de orar. Quando você decide dar a mão para o Espírito Santo e caminhar com Ele, ninguém vai te forçar nada, ninguém vai te obrigar a nada. Você vai se decidir por conta própria, porque você vai entender que você tem que nadar, que as águas são profundas, mas é o Espírito de Deus que está te conduzindo para lá. Agora, ei, se você quer morrer na praia, se você quer ficar caminhando com água no tornozelo, bem tranquilo, salvo, sentado e satisfeito, eu quero te dar uma notícia: você não vai conseguir ficar muito tempo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te incomodar. E aqui eu entendo que Deus mudou o coração desta igreja, Deus transformou ela num exército e transformou também o seu coração, o seu estado de espírito, porque pelo Espírito Santo você foi restaurado. Era um osso seco, era uma tapera velha, era um pinheiro, agora é árvore frutífera, é casa do Espírito Santo, é templo de Deus, é homem e mulher usado pelo Espírito Santo. Aleluia. Você vai começar a cantar: mais de ti, Senhor, menos de mim. Sabe quando a gente decide que a gente precisa entrar em águas profundas com o Espírito Santo? É quando a gente descobre que a gente já está atrapalhando a obra dele. Quando você descobre que você está atrapalhando a obra do Espírito Santo na tua vida. Te bate um estalo, você diz: preciso mudar, eu tenho que voltar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que servir, eu tenho que servir. Vai começar a vir um desejo no teu coração. Você diz: é muito pouco o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer mais. Vamos medir mais 500 metros. Deixa eu perguntar, como que você se comporta dentro da água? Tá bom para você na canela? Quantos aqui vão na praia? Quase ninguém levantou a mão. Falta de sinceridade isso aí. Sejam leais. Você gosta de ficar só com a água na canela? Que delícia, meu Deus, essa onda, olha que coisa boa. Gente, olha, que emoção. A gente vai para a água, irmão. A gente vai para a água. A gente quer sentir ela no pescoço. A gente quer sentir água no pescoço, né? Quantas vezes até pescando, cara, só um chapéuzinho de fora. Para ter o prazer, mesmo que você não pega nada, mas pelo menos fica o dia inteiro dentro d'água, né? Os pés que é branco já sai mais branco lá de dentro. Mas o que importa é a emoção de ter vivido a experiência. Ei, o Espírito Santo quer ter uma experiência mais profunda com você. Dá mais tempo para Ele, tenha mais tempo com Ele, esteja mais disponível para Ele, dê mais espaço na tua agenda para o Espírito Santo. Chama Ele para a tua oração e diz: Espírito Santo, eu entendo que eu posso fazer muito mais, que eu posso ser muito melhor, que eu posso ser muito mais forte, que eu posso ser muito mais frutífero, eu posso abençoar muito mais gente. Palavra do Senhor. Joel profetizou um dia
aí perto de Ezequiel, Joel profetizou. O Ezequiel está profetizando a restauração do vale de ossos secos. E o Joel profetizou assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Vai acontecer, vai acontecer. O Joel está profetizando: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não há exceção e não há acepção, não há prediletos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens, os mancebos terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Você tem um direito de profetizar. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu uma oportunidade de profetizar. Você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está profetizando, você não precisa entrar em transe. Semana passada nós falamos sobre Saul. O Saul entrou em transe. Samuel falou: você vai entrar em transe lá no meio dos profetas. Não, aqui você não está entrando em transe. Você só está profetizando. A minha família vai pertencer a Jesus. Os meus pais serão do Senhor Jesus. O meu marido já é do Senhor Jesus. O meu filho já é do Senhor Jesus. Aquela casa vai ser nossa. Nós vamos ter esse carro assim, ano, marca, cor e modelo. Isso é profetizar. Ei! Estou dando uma introdução para vocês na palavra da semana que vem. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. A questão é o seguinte: se ela vai ter o Espírito Santo ou não. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vai estar disponível, vai estar disponível. Agora, se ele está disposto a entender o princípio do Espírito Santo, para ele ser usado, para ele ser cheio, para ele ser um transformador, para ele ser um regenerador, um restaurador, para ele ser alguém que muda o ambiente, ele tem que entender a vontade do Espírito Santo para a vida dele. Ele tem que ir pela palavra. Se você já entrou na água, você já andou tanto para chegar na beira da água, não mede as consequências não. O problema é que você está querendo ficar enxuto, né? Não vou me envolver muito, pastor. Já me machuquei com isso. Ei, quero dizer uma coisa: tudo que você já fez está escrito na glória. Você acredita nisso? Apocalipse diz que nós vamos passar pelo menos por 7 julgamentos. E um deles é o livro dos nossos atos. O que você fez, de bom ou de ruim. Sim, está em Apocalipse. Coríntios 5:10. Você não perdeu o que você fez não. Não importa se não te valorizaram. Não importa. O que importa é que Deus viu. O que foi feito está feito. Não foi feito em vão, você não perdeu. Se alguém não te valorizou, Deus continua te valorizando. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece nada. Agora, deixa eu dizer uma coisa: para de querer ficar sequinho. Pula dentro d'água. O Espírito Santo quer te encharcar. Ele quer você encharcado. Ele quer você encharcado.
Ele quer você encharcado, Ele quer te chapar inteirinho, Ele quer te deixar louco, Ele quer te encharcar, Ele quer te mergulhar para dentro das águas. Você vai ver que tem que ser a nado, a nado. Porque se você nadar, você atravessa, você não se afoga. Se você mergulhar, você atravessa, você não se afoga, porque o Espírito Santo vai te tomar pela tua mão e vai te dizer: não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. Pare de medir as consequências. Pare de medir as consequências. Deus te chamou porque Deus sabe o que você pode fazer. Não se esconda, não se esconda. Um dia procuraram por Saul, e onde é que está Saul? E o Saul está escondido lá no meio dos mantimentos. Fala: cara, vem para cá, você já recebeu uma unção, para de se esconder, vem para cá, Saul. Deus já te deu uma unção, diga amém. Deus já te deu uma unção, não se esconda. Não se omita, não se negligencie, não ceda, não pare, não volte atrás. Deus ainda espera por você, mas não perca tempo antes que a sua coroa seja dada para outro. Eu quero terminar essa palavra e nós vamos orar aqui. Nós vamos fechar. As bandeiras vão vir para frente, todo mundo aqui, e nós vamos fazer uma oração de encerramento. Deixa eu dizer uma coisa. Só pelo fato do Espírito Santo ter te chamado e você está aqui hoje, independente de quem você é, olha para mim, presta atenção. Independente de quem você é, pelo fato de você estar aqui hoje, ouvindo esta palavra, já é um privilégio. Que esta palavra está sendo gravada, está sendo filmada, lá no reino dos céus. E Deus está te vendo aqui nessa noite. Se um dia você dizer: eu nunca ouvi falar, Deus, opa, busca a fita. Busca a fita. Dia 30 de junho de 2019. São José do Rio Preto, Residencial Caetano, Igreja Multivida, na rua Marcos Ávila, às 19 horas. Festa da multiplicação das células. Olá, você lá! Você é um privilegiado. Se você está aqui, é porque você é um privilegiado. É um privilegiado, irmãos. Você é um privilegiado. Deus quer mudar a sua vida, para você mudar a vida de muitos. Vocês viram alguns testemunhos aqui a semana passada, de gente que estava no tráfico, que estava perdido, e que hoje eles estão ganhando vidas para Jesus, porque eles foram obedientes à voz do Espírito Santo, e disseram assim: eu não posso roubar mais, eu não posso mentir mais, eu não posso mais ser caloteiro, eu não posso mais ser imoral, eu tenho que viver pela obediência da palavra de Deus. E eles estão aí todos felizes da vida. Estou errado? Tem alguém aqui que foi liberto por Jesus que está triste? Tem alguém aqui que foi liberto por Jesus que está feliz? É para Ele, é para a glória dEle, é para Ele. Passado a história, vale de ossos secos. Presente, exército do Deus vivo. Futuro, anjos na glória, para louvor e adoração do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Para isso
É para isso que o Espírito Santo de Deus está aqui, para fazer toda essa obra necessária. Aplauda Ele mais uma vez, mas com muita alegria, para a glória de Jesus. Isso.